quinto nível na nossa mandala, na nossa jornada, é vivenciamento. Vivenciamento significa perceber a vida como uma oportunidade, né, que nós temos a cada segundo, né, de termos experiências novas. Nós não precisamos de produções hollywoodianas para termos uma experiência forte. Então, nós começamos com uma bromélia chamada Celebração. É uma bromélia que traz uma fluorescência branca e ela traz a relação da humildade de sermos eternos aprendizes no processo da vida. Então, ela transforma a arrogância em humildade e ela traz a maestria de sermos eternos aprendizes, aprender com cada experiência, estarmos abertos a compreender as mensagens que a vida nos traz. Nós temos a liberdade de mudarmos o rumo da nossa vida. Nós não precisamos estar presos a condicionamentos. Para isso, é fundamental estarmos abertos, sermos discípulos. E a celebração, ela é uma mestra nesse processo. Ela também é importantíssima para pessoas que estão o tempo todo procurando respostas fora de si. Então, segunda-feira vai no tarólogo, terça-feira no numerólogo, quarta-feira no astrólogo. Não que a gente não deva compreender os processos com os profissionais, mas é aquela pessoa que fica o tempo todo buscando a resposta fora de si e nem absorve quando recebe uma resposta. Então, celebração ajuda a incorporar a informação que é recebida, a experiência que é trazida num processo de evolução. Também ela é maravilhosa para momentos de transição. Então ela trabalha a autoestima, confiança em si. Ela é como um acorde no terceiro chakra, que é o chakra do poder, no quinto, que é o da expressão e da criatividade, e no sétimo, que é a ligação cósmica. Então, na questão da autoconfiança, ela recebeu o nome celebração, porque quando nós estamos abertos à questão da celebração da vida, não a vida como um sacrifício, mas a vida como algo a ser celebrado, essa abertura de estarmos aptos a incorporar o que aprendemos de cada experiência, nesse ponto de estarmos abertos e em celebração, tudo é absorvido de uma forma primorosa. Renascer, que é uma bromélia bastante comum de Mata Atlântica. É interessante que na assinatura da flor, ela é uma flor que se lança para o espaço,
né? Então, ela trabalha muito, tanto é que o nome dela se tornou Renascer, porque para os inícios de processo é muito importante a gente levar em consideração a forma como a gente conclui o ciclo passado. Então, ela ajuda no processo do equilíbrio conseguido entre o corpo instintivo, o corpo emocional e o corpo intelectual, para que a gente não fique partido quando estamos iniciando um ciclo, porque acontece muitas vezes, em função do medo, a gente fica com uma parte no passado e a outra vai para o futuro, né? No presente para o futuro. Então, essa dicotomia, ela cria dificuldades nas relações presentes. Então, a Renascer ajuda a um alinhamento desses 3 centros. Então, nós transformamos nossas dicotomias numa vontade única, com confiança, acreditando que esse início é possível ser vivido integralmente. Então, a Renascer, ela é maravilhosa para inícios de ciclos e conclusão de ciclos que já estão para lá de prontos, né? Para lá de maduros. Maravilhosa para a mãe que vai dar nascimento ao bebê, para pessoas que se separaram e estão iniciando uma nova vida, crianças mudando de escola, famílias mudando de casa e de país, mudança de emprego. Então, sempre onde há uma transição e um início num novo processo, a Renascer coroa, fazendo com que a gente vá para esses processos com muita inteireza. Eu gosto de contar a história que é relacionada com a feitura da primeira essência mãe, da essência Renascer, que foi feita junto com Tamaia, que é um grande amigo, produtor das essências do Himalaia. E nós, por anos, tivemos um sonho de produzir uma essência juntos. Isso significaria estarmos no mesmo lugar, para que esse fato pudesse acontecer. E vivemos em continentes muito diferentes. Ele vive na Austrália e ele veio ao Brasil e ele estava num momento de escolhas muito preciosas para a vida dele. Escolhas que mudariam o rumo da vida dele, né? E nós encontramos essa bromélia, começamos a produção, inclusive numa lua cheia em Peixes, né? Que é uma lua de dissolução de processos, né? E esse processo da feitura durou quase 3 dias, então foram 2 dias inteiros onde, durante a feitura da essência, ele fez escolhas profundas. No início do 3º dia, já com a lua em Áries, eu acordo de manhã com ele batendo na minha porta, né? E aí eu abro a porta, ele parece um guerreiro, né, vestido de botas, dizendo para mim: Sandra, eu meditei profundamente durante esses dias e eu sei o que eu quero da minha vida agora. E eu tô pronto para abraçar esse meu destino a partir desse momento, do dia de hoje. E aí a gente foi recolher a essência mãe. Então, isso fala muito da própria qualidade, da qualidade emocional da essência, né? Então, ela é como se ela juntasse os cacos, né? Então, ela vai juntando todos os pedaços que a nossa
própria biografia vai deixando ao longo do caminho, né? A gente vai deixando partes nossas pelo caminho. Mas tem momentos em que a gente precisa aglutiná-las todas, porque só assim é possível viver um novo ciclo. E a Renascer traz exatamente essa propriedade, né, de aglutinação para um destino certeiro. Tauá, que é uma micro-orquídea silvestre, lindinha, amarelinha. Tauá trabalha nosso ponto de motivação, porque nós podemos ter consciência de nossos talentos inerentes, mas isso não significa que nossa motivação, aquilo que nos traz a energia do dia a dia, esteja só nos nossos talentos. Então, eu sempre faço analogia com quando nós temos um carro. Então, nós temos o carro, temos as rodas, temos o motorista, sabemos para onde a gente precisa ir, mas o que mais a gente precisa ter no carro? A gente precisa ter gasolina, precisa ter o combustível. E na nossa vida é a mesma coisa. Então, eu posso ter as minhas atividades, a minha profissão, no meu dia a dia usar os meus talentos, mas de repente gostar de fazer coisas que trazem um gás para o meu dia a dia, né? Então, gostar de bordar, gostar de dançar, gostar de cantar e gostar de fazer um determinado esporte e incorporar isso no meu dia a dia é fundamental. Eu tenho que dar espaço para aquilo que é o centro da minha motivação, para aquilo que me dá gás, né? Que me traz o combustível. Então, Tauá, ela toca nesse ponto. Além disso, ela trabalha muito a questão da comunicação, adequar a comunicação. Ela me ensinou, no processo da pesquisa com essa flor, como que a comunicação é estabelecida entre as pessoas. Então, sai de mim uma fala, uma mensagem que é uma geometria. Essa geometria, ela atinge a geometria daquele que recebe a mensagem. E quando eu preciso me adequar a uma mensagem que está sendo transmitida, eu preciso trabalhar esses aspectos da comunicação. Eu preciso adequar a minha pessoa a quem está recebendo a mensagem. Então, Tauá, ela trabalha o refinamento da comunicação em oitavas também. Uma questão importante dentro do sistema Araretama e é trazida também muitas vezes pela indagação, né, da qualidade da Tauá. Quando uma essência é produzida, eu não presto atenção no ápice da flor ou no ápice da floração de uma planta ou no apogeu daquela planta. Então, existe um momento certo, existem várias fases. É muito importante respeitar todas as fases
das plantas, né? Que vai desde a questão da abertura do botão até a forma como ela muda de ciclo, né? Como a própria flor morre ou a planta muda de estágio. Então, dentro do sistema Araretama, essas diferentes fases, elas são levadas em consideração. Assim como não é apenas uma pessoa no apogeu, então assim, com 20, 30 anos, tem uma mensagem para dizer, né? Então, é importante respeitar todas as fases na natureza. Sempre há uma mensagem a ser dita em cada fase. Assim como na produção das essências, eu não corto a flor, em 99% das vezes, eu não dissocio a planta de seu habitat, eu não corto a raiz aérea da planta. A planta, ela é produzida na sua totalidade dentro daquele contexto, porque para eu trazer uma essência de equilíbrio para um ser que é um ser integral, ele tem a sua totalidade dentro do seu contexto, isso é respeitado desde o momento em que eu entro na floresta.